Sejam bem-vindos a mais um ItapemaCast, podcast oficial do mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. Eu sou o Matheus Felipe e aqui do meu lado eu tenho a Nicole Silvano, minha sócia, host e rosto desse belíssimo podcast. E hoje vamos conversar com alguém que está construindo mais do que empreendimentos, está construindo também uma cultura aqui no mercado imobiliário da região. Exatamente, Michael, seja muito bem-vindo ao ItapemaCast, tenho certeza que tem muito a agregar, tanto pra gente quanto pra quem tá assistindo a gente. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado pela oportunidade. Estou aqui para tentar ajudar, compor o que for necessário e tentar tirar todas as dúvidas aí, esclarecer coisas da empresa, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Então, antes da gente começar a falar da região, que a gente sabe que a gente tá numa região maravilhosa, a gente tá num ponto aqui, Itapema Porto Belo tá num crescimento absurdo, a gente sabe que tu é o CEO da MyBelly e também é presidente da CIP, né? Então, vamos começar pela MyBelly. Cara, de onde que veio tudo isso? De onde que começou a MyBelly, assim? Eu sei que começou com um plano familiar, vamos dizer assim, né? Mas tu podia contar um pouquinho lá de trás como é que foi esse começo para vocês? Que esse ano vocês completam 15 anos, né? 15 anos. 15 anos de Então, na história. verdade, não gosto muito de usar o termo CEO porque não combina comigo. Mas represento a empresa, né? Sou um dos sócios administradores, mas o quadro societário é eu e meu pai, a gente é sócio na empresa, então tem mesmo percentual. A empresa, ela nasce em 2010, a gente já atuava no mercado imobiliário, mais na parte de locações e também em aquisições de imóveis, né? A gente vendia também alguma coisa também, mas mais era aquisição. E era fornecedor de algumas construtoras aí, na verdade, bastante delas naquele momento, né? E aí a gente entendia que a empresa, se fôssemos partir para o mercado da construção civil, nós teríamos um embate com os nossos parceiros que naquele momento nós fornecíamos insumo para eles, né? Uhum. E aí optamos por desenvolver um trabalho em Porto Belo, que era um mercado extremamente tímido, né? Onde não tinha uma visibilidade de verticalização. E aí a gente começou a entender que existiria uma expansão entre Itapema e Porto Belo, porque são praticamente as mesmas cidades, né? Tem um rio que divide a cidade, é única exclusivamente isso. E acabamos se direcionando para começar uma empresa lá, mas obviamente que sem sem o posicionamento que a gente tem hoje. Obviamente que imaginávamos que cresceríamos, né? Mas que não chegaríamos no ponto que estamos hoje, né? E influenciando também outros ambientes, né? Sim, aquela região 2010 não tinha nada ali, né, praticamente. Era mais uma região de casinha e era muito, vamos dizer assim, o começo, né? O começo de tudo, né? Naquele momento, Porto Belo, vamos falar do Periquê, na verdade, né? Porto Belo, ela sempre foi reconhecida pelo centro, né? Até porque tem a Sim. prefeitura, o centro é histórico, então o nascimento de Porto Belo se deu no centro, né? Então, para quem não sabe, Porto Belo foi a primeira cidade planejada do Brasil. Nossa. Estamos falando há, sei lá, 300, 400 anos atrás, foi o primeiro planejamento de ruas aconteceu no centro de Porto Belo. Aí depois, obviamente, que não seguiu... Também não sabia. Não seguiu. Na Secretaria de Cultura tem a história de como aconteceu Dom Pedro e tarará, e tem mais, não sei exatamente os nomes, né? Pontuar, mas é bem bacana a história, bem legal. Então, é um ambiente planejado. E aí que sempre aconteceram as coisas em Porto Belo até a criar essa demanda pelo Balneário Perequê, né? Que na época era Perequê e depois, até por sugestão nossa de tentar incrementar um pouco mais o nome, nossa dos associados da CIP, de ajustar, e aí a gente sugeriu de se transformar em Balneário Perequê, para dar uma entonação diferente também para o ambiente, que merecia naquele momento. Então, obviamente que naquele momento o Perequê ele era um espaço de moradia dos trabalhadores da Meia Praia, né? Então, a Meia Praia ela já tinha uma visibilidade, já tinha um mercado consolidado, já tinha uma posição diferente,
E o Perequê, ele servia de moradia para as pessoas, porque ele tinha um custo mais baixo, o ambiente era mais tímido, não tinha tanta verticalização, geralmente era casas, como você falou, e as pessoas usavam de moradia para poder trabalhar na minha praia. E aí a gente, obviamente, começou com um projeto pequeno. A primeira obra que a gente fez tinha 1.100 metros, eram 9 apartamentos e 2 salas comerciais, para entender o que aquele mercado dizia. Se a nossa leitura estava correta, se o produto que a gente fosse lançar era correto. A gente lançou 3 tipos de produto com 3 plantas distintas no mesmo empreendimento, para fazer uma leitura realmente de fato daquilo que a gente entendia. E aí começou um processo de crescimento da empresa, desenvolvimento de produto. E a gente fez um prédio com 3.000, 4.000 metros, e aí foi indo 6.000, 7.000, 10.000, 12.000. Hoje tem obra de 250 mil metros. Quer dizer, hoje tá com o Porto lá, né? O maior empreendimento do litoral norte aqui é nosso. Exatamente. Show de bola. Doideira. Pode. Quer perguntar alguma coisa pra ele? Teve no início, vamos pensar no início ali, 2010, até começar a Geratriz, que fez o primeiro prédiozinho com 9 apartamentos. Teve algum momento que tu disse, cara, isso aqui não é pra mim, ou desde o início já foi... Já deu match, assim, tu e teu pai, né, eu digo. Sim, sim. Já deu match na construção civil, até porque vocês já tinham um know-how ali, né? Não, na verdade, essa posição de dizer que não era para mim nunca houve, né? Sempre houve dificuldade, né? Nós estávamos naquele momento num mercado onde ninguém acreditava no mercado, porque não tinha ninguém verticalizando. Nós fomos os primeiros, pode ter pontuado um ou outro, mas que não tinham expressividade, não tinham planejamento e não queriam construir um mercado. Então, a gente atravessou a ponte decidido a construir uma empresa, transformar um ambiente e a consolidar uma empresa. E entendíamos que não seria fácil, que seria bem difícil, e a gente tinha que provar para o mercado que Porto Belo era tão bom quanto Itapema. E o que nós tinha que ser? Mais bonito, mais barato e mais bem posicionado. Então, tudo isso foi criar um produto diferente, que foi o que a gente fez. Então, foi um processo não só de construir empresa, mas um processo de construir mercado. Hoje, se existe um mercado do Balneário Perequê, se existe uma expressividade comercial, se existe preço, se estão pagando o preço dos imóveis, a responsabilidade única e exclusivamente é nossa. 100% da MyBelle. A MyBelle pontuou prédios em todas as localidades do Perequê e elevou a régua de produto, de nível, de qualidade, de tudo. Esse mercado foi consolidado em cima da nossa empresa. Então, se hoje tem produto de 5, de 10, de 12 milhões, é porque nós iniciamos lá atrás, criamos uma empresa, criamos um portfólio, criamos um acervo de produto, um desenvolvimento de posição geográfica, um desenvolvimento de escalonamento financeiro para os produtos. E, obviamente, que quando a gente começou a ter uma taxa de conversão de obras que a prefeitura tem essa proximidade com a CIP e que a gente pôde trazer isso para dentro do município, e a gente começou a não só fazer prédios bons, bonitos, legais, bem posicionados, mas também começou um desenvolvimento de cidade, os olhos mudaram das pessoas para aquela cidade. Nós estamos falando que de 2019 para 2025, nós estamos falando que quintuplicou a quantidade de consultor. Muito. Isso é até um ponto que a gente quer entrar depois, né? Porque a gente vê muita como tu disse, as consultoras novas estão entrando no mercado, ela tem que ser boa, bonita e barata, né? E o barato hoje, às vezes, a gente fica com o pé atrás. A gente como corretor, né? E como cliente também, que a gente também investe na região. Mas a gente fica com o pé atrás. Pô, parece que não é assim, né? Não é assim. Hoje em dia, o Perequê tá com muita competitividade, né? Quando você tem uma visibilidade do mercado, automaticamente você traz todo que tipo de gente querendo desbravar ele. Então, na verdade, entendo eu que o papel do corretor é fazer realmente essa leitura. Essa filtragem, né? Quem é que tem histórico, quem é que tem produto entregue, quem é que tem... É que não faz muito sentido se você tem uma empresa consolidada financeiramente, etc, você tem um acervo,
daquilo que você está produzindo no teu ambiente, no teu habitat natural, lá na tua cidade onde tu morava. Por que você vai vir aqui desbravar o mercado, lançar 5, 6, 7, 3, 4 prédios, 70, 60 mil metros de obra? Entende? Não faz sentido. Não faz, né? Você pode pontuar e analisar o seguinte: se o mercado não... Se os caras são muito consolidados, você não vê as pessoas de Balneário desvirtuando. Elas são posicionadas lá porque lá é o mercado deles. E porque as empresas se estruturaram para isso. Então, automaticamente, quando uma empresa vem de fora daqui, seja da região que for, do sul, do sudeste, da onde que o cara... pode escolher o estado aí, ou a cidade que seja. Essa pessoa, ela vai ter que interpretar o mercado, ela vai ter que entender quem são os fornecedores, ela vai ter que entender quem são os corretores, ela vai ter que... E ela demora, num âmbito geral, no perfil que as empresas estão fazendo hoje, elas demoram pelo menos de 4 a 5 anos para fazer uma obra, para mostrar o produto, para entender que aquele produto é válido, que aquele produto tem visibilidade, tem qualidade, tem aceitação, tem liquidez lá na frente. Então, esse filtro, quem tem que fazer é o próprio corretor, né? Sim. Então, ele tem que trazer uma leitura pronta para o cliente dele e saber onde ele quer posicionar o cliente dele. Então, balizar preço é difícil de balizar produto, é difícil de balizar produto pronto. E o seguinte, marca. As grandes marcas, elas são posicionadas porque elas fazem alguma coisa de diferente. Porque o produto delas é diferente, porque tem uma aceitação do mercado. E nada mais que o imóvel é a mesma coisa. Porque todo mundo, obviamente, que quando senta na frente de um corretor para fazer um negócio, vai dizer que aquele produto que ele vai entregar vai ser o melhor e etc e tal. Não faz sentido a pessoa dizer, não, eu vou te entregar um negócio mais ou menos. Então, mas isso se consolida no dia que o cara te entrega a chave. Que daí você vai entender se funciona hidráulica, se funciona elétrica, se consegue revender. Se tem liquidez, se aquilo que tudo foi colocado no papel. Só que as empresas que estão vindo mais jovens para a cidade, elas não estão se estruturando para fazer prédios e mostrar trabalho. Porque tem empresa que está atuando há 6, 7 anos e não entregou nenhum prédio ainda. Então elas não estão vindo para cá para mostrar o trabalho delas. Elas estão numa posição de mercado, entendendo que talvez a régua dela seja comparada à minha, mas eu não pode comparar. Eu tenho 15 empreendimentos entregues, tenho 1.000 e poucos apartamentos prontos. Então, é diferente. É diferente totalmente, né? Então, e as obras até pelo desenvolvimento do mercado, elas não estão mais pequenas. Não. Então, tá difícil de você hoje incorporar. Então, o cara tem que saber muito bem jogar o jogo. E automaticamente que quem está nesse habitat, aqui nesse ambiente, vamos falar Itapema e Porto Belo, há mais tempo e já tem acervo de produto pronto, já tem histórico de empresa, obviamente que já sabe as dores do mercado, já sabe como que se posiciona, já sabe que a um momento pós-eleição tinha uma possibilidade de um revés do mercado num determinado período, que poderia ser mais ascendente ou menos ascendente, que nada mais é o que nós estamos passando nesse momento. O mercado está com uma instabilidade muito mais decrescente do que crescente. E isso já era majorado, já tinha... Nós estamos falando que a média das empresas é de 15 a 20, 25 anos que estão incorporando aqui. Então, essas empresas já passaram por 3, 4 governos de esquerda, passaram por um governo de direita, passaram por etc. dificuldade e possibilidade. Então, tudo isso vai trazendo mais bagagem, mais experiência e mais solidez para os desafios do futuro e para a preparação da empresa e automaticamente do mercado, né? E a gente sabe que você está 15 anos aí, né, no mercado. Você sempre trabalhou no ramo da construção civil? Desde sempre com a família? Não, eu sou formado em comércio exterior. Trabalhei nas empresas do meu pai, né? Com vidro, né? Como fornecedor da construção civil. Depois eu fui trabalhar numa empresa de logística em Itajaí. E aí me formei em comércio exterior. E aí em 2009 houve a venda da empresa. E aí eu regressei para Itapema e voltei para Vidroforte. E aí comecei a Maibele. Vocês são natural de onde? Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul.
Que bacana. Então aqui há quanto tempo? Desde 89. Desde 89 já. 36 Viu toda a anos. evolução da cidade, né? Da Vim pra região. cá com 2 anos, então faz E- 36 cresceu anos. aqui praticamente. Eu sou nativo. Sou nativo daqui, conheço todo mundo, conheço bastante do mercado, sempre tive muito contato. Apesar de eu não estar atuando no mercado imobiliário, sempre tive muito contato, né? E obviamente que daí, quando eu iniciei na incorporação, eu me dediquei mais e fui aprender sobre esse mercado e fui sempre tentando procurar pessoas que pudessem contribuir intelectualmente de alguma forma para me ajudar a eu construir o meu negócio, entendendo realmente de fato como aconteciam as coisas, né? Sim. E qual foi o momento, assim, que a chave virou? Que você falou, não, agora realmente deu certo, é isso que a gente quer. Então, na verdade, tem virada de chave do mercado, sabe? Da empresa, a gente sempre fez um trabalho muito sério, muito correto, né? Então, nós estamos falando aí de 15 empreendimentos prontos que nenhum deles nós entregamos no prazo, nós entregamos todos antecipados. Uau. Tem empreendimento aí que Ah. tem cliente nosso que recebeu com 28, 30 meses antes do prazo, né? Olha só, e tem gente que ainda reclama da mão de obra, né? Tem gente entregando antecipado. É que aí é a questão de produtividade, de logística, né? De cada empresa tem um perfil da maneira que quer trabalhar, mas nós desenhamos na nossa empresa para ser diferente. Então, ao momento que a gente foi diferente, se vocês observarem, e tenho certeza que observam, a primeira empresa que começou a puxar uma linha moderna e contemporânea no nosso ambiente foi nós. Nós saímos daquele clássico e neoclássico que todo mundo estava fazendo, que pintava o Mais prédio do de mesmo. bege, de areia, de um branquinho e tal, e pastilha branca, e vidro verde, e alumínio branco. E a gente virou a chave e foi para uma esquadria preta, um vidro refletivo, uma pastilha preta, um prédio cinza, uma cor, uma pegada diferente. E a gente sempre foi ousado, porque a gente sempre quis fazer coisa diferente. E obviamente que hoje é essa leitura que o mercado traz. Mas o que era a nossa vontade no momento que a gente realmente entendeu que o negócio ia se expandir? Era de criar um produto atual. Então, se você passar num prédio nosso que tem 15 anos e passar num prédio que tem 3, 4 meses que foi entregue, você vai ver que a característica é a mesma. Ele permanece atual, ele tem cores modernas, ele está bem posicionado, ele tem elegância. Então, era isso que a gente queria trazer para o mercado. Mas, respondendo a tua pergunta da questão da virada de chave, eu acho que o mercado teve uma visibilidade diferente pós-pandemia, né? Sim. E aí Com houve as certeza. obras dos moles do Perequê, etc e tal. Teve um envolvimento muito marcante e muito bem posicionado, e ainda existe da ACIP com a prefeitura, né? Essa parceria que é case no cenário nacional, e eu acredito que seja única. Se não for única, está entre as únicas do país, né? Onde inteligente, que foi o prefeito naquele momento, o prefeito Emerson, que hoje é deputado, e automaticamente na sucessão do prefeito Joel atualmente, mantém esse nível de relacionamento, de bom relacionamento, e de ter essa possibilidade da associação ter essa intervenção junto à prefeitura para um desenvolvimento de obras que tragam o benefício para o consumidor, que nada mais é o munícipe do nosso município, ele é consumidor dos nossos produtos e consumidor de cidade, né? Quando a gente consegue trazer uma infra para a cidade, a gente começa a trazer uma cara diferente para esse consumidor, né? Ele começa a entender que o dinheiro dele está fazendo sentido quando ele começa a ir para a rua. E aí, automaticamente, com essa visibilidade de obras de impacto que começam a transformar a orla, que nada mais é que o nosso carro-chefe, né? Hoje a gente é uma cidade diferente porque a gente tem praia. Ao momento que nós tirarmos a praia do nosso ambiente, a gente é uma cidade normal. E as pessoas vêm aqui por causa da praia. Elas não vêm aqui porque nós somos legal, bonito, gente boa. Elas vêm aqui porque existe uma praia, porque existe um ambiente tropical que agrada as pessoas. Obviamente que daí o conjunto de cidade, ele também faz parte disso, né? Então, mas o nosso carro-chefe é a praia. Então, ao momento que a gente começou a ter interferências nela e criar uma orla distinta,
a gente começa a trazer uma aceitação para o mercado. E aí, obviamente, a nossa empresa, no momento de... Nós tínhamos 2 empreendimentos executando e tínhamos um para começar. Começamos em abril ali, logo depois do lockdown. E hoje nós tocamos 10 obras. Então, nós de 2,5, vamos dizer assim, nós partimos para 10. Né? Obviamente que houve um processo de reestruturação da empresa nesses últimos 4 anos, de implementação de processos, de pessoas, de adequações, para, obviamente, chegar nesse nível. Né? E houve uma preparação também desses 15 anos para a gente chegar no Porto, que é o maior empreendimento do litoral norte de Santa Catarina, que a gente se dedicou e se preparou tanto com uma estrutura interna executiva para isso, né? Uma estrutura que tenha a capacidade de absorver essa responsabilidade e automaticamente uma responsabilidade financeira, né? Porque as coisas elas andam acompanhadas, né? A obra, ela não aceita conversa, né? Ou você tem dinheiro ou você não tem para fazer ela, né? Então, foi o que a gente se preparou. Mesmo. E, cara, agora falando um pouco mais da MyBelly por dentro, a gente sabe que teve um vídeo aí que rodou o Brasil inteiro, onde vocês estavam dando mais de 30 apartamentos para os funcionários de vocês. Da onde que veio essa ideia do como é que vocês bolaram isso? Porque a gente sabe que vocês são os únicos que fizeram e saiu talvez em várias agora... páginas, né? Jornal. Talvez agora outras consultoras vê que dá certo e copia, né? Mas a gente sabe que vocês foram os pioneiros e, por enquanto, os únicos. A gente, na verdade, pelo que a gente desenvolveu do nosso trabalho, né? E pelo crescimento, obviamente, da empresa, da estruturação dela, ela, de fato, tem um ditado que as pessoas usam muito, né? Ou um jargão, vamos dizer assim, que as empresas são feitas de pessoas, né? Isso está na moda, né? Todo mundo fala, as empresas são feitas de pessoas. E realmente, de fato, são feitas de pessoas, né? Mas aí você tem 2 possibilidades. Você pode dizer que as empresas são feitas de pessoas ou você pode fazer algo por aquelas pessoas. Daí, realmente, você está valorizando as pessoas que compõem aquela empresa. E, obviamente, que a gente sabe das dificuldades do nosso mercado e sabe de tudo que acontece aqui, do âmbito disso, né? E a gente quis tentar, de alguma forma, pegar essas pessoas que ajudam a produzir a empresa, que ajudam o desenvolvimento da empresa, que estão lá todo dia, que passam mais tempo com nós do que com os familiares, que realmente gostam de estar ali. E, obviamente, que se a gente colhe um sucesso diferente hoje, é porque a gente trabalha diferente e é porque a gente tem pessoas diferentes que também querem fazer diferente, não querem o mais do mesmo. Então, automaticamente, a gente se cerca de boas pessoas. E dificilmente você vai ver na trajetória pessoa boa andando com pessoa ruim. É verdade. Não se cria, porque né? desde sempre, as tuas companhias vão te dizer onde você vai chegar. E numa empresa não é diferente. É verdade. Se você tem bons colaboradores, você tem bons resultados. E aí, obviamente, que a gente quis não só tentar privilegiar para alguns, que seria a primeira moradia, né? Realizar o sonho de ter a casa própria, mas, de fato, de consumir um produto da MyBelly. Porque todos eles ajudam de uma forma, seja administrativo, seja comercial, seja marketing, seja mestre, coordenador, ajuda a construir isso. É um processo de construção. Se não tem a venda do comercial, não tem o contas a receber, não tem financeiro, não tem RH, não tem faturamento e não tem obra. Então, é um conjunto de fatores. Então, todos são responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho, cada um no seu segmento, né? E cada um fazendo o seu trabalho muito bem feito. Então, a maneira que a gente achou de retribuir naquele momento, obviamente que existe um desencaixe financeiro para isso, você deixa de ter faturamento. Que bacana. Você abre mão de coisas para privilegiar e abrir mão de uma parte do lucro ali você não é nem a questão de abrir mão do lucro, é a questão que você tem que abrir mão e fazer o insert do valor, né? Então, mas a gente entendeu que naquele momento a empresa tinha saúde para isso, tinha capacidade para isso. Não foi uma ação pensada pensar em marketing, em criar um movimento de atingir
a gente nem sonhava que ia tomar uma repercussão dessa, não era essa a proposta da empresa, nunca foi. Na verdade, realmente, a ideia foi poder proporcionar isso para os funcionários consumirem um produto da MyBelly, poderem morar, aqueles que já têm casa própria, poderem ter um investimento, poderem ter uma rentabilidade de locação, ou o que quer que sejam, né? Vão ter um produto MyBelly, né? Exato. A finalidade foi realmente essa. E você lembra a reação do time? Teve Ah, alguma todo mundo. história, assim, que deu uma impactada? Alguém ficou muito emocionado? Todos, Não tem como, né? Eu ganhar um apartamento de... Porque não é uma Sei coisa... quantos- Claro, tinha um ou outro que já sabia, né? Porque a gente teve que estruturar um evento, etc e tal, né? Foi no aniversário do... Não foi no aniversário. Foi no 1º de abril de 2024. A gente Pegou o 1º de abril. Foi coincidência. Foi coincidência. 2024, a gente deu a notícia para alguns colaboradores, daí depois, no final do ano passado, quando a gente estava com o projeto bem concebido, já estava tudo certo, e antes de lançar o projeto, a gente chamou os colaboradores e, por uma ordem de admissão, eles foram escolhendo as unidades que eles Escolheram a mais- unidade ainda. por ordem de admissão. Eu- Então, o funcionário que tinha mais tempo de casa foi o primeiro a escolher, o que tinha menos tempo de casa foi o último a escolher. Mas eles tiveram a opção de cada um poder escolher dentro daquilo que agradava a eles Nossa. na posição do empreendimento, Eu lembro na altura, época. etc e tal. Eu lembro na época, foi tanta repercussão, todo mundo Todo queria mundo. trabalhar na MyBelly. Todo mundo trabalhar na MyBelly. A gente recebeu bastante currículo. Imagina. Mas não por é essa a exemplo, essência, sabe? Não. mas do último ali, só pra gente ter uma noção do último, por exemplo, que escolheu a unidade. Sabe quanto tempo ele tinha de casa? Pra gente ter uma noção. 1 ano, 2 anos, 3 anos? Provavelmente 1 ano. Um ano? Imagina. E daí a gente tinha um volume de meritocracia também, sabe? De posição dentro claro. da empresa, né? De responsabilidade, né? O que que essa pessoa faz aqui dentro da empresa, né? Quais são as responsabilidades delas, né? O que ela está entregando por... Porque é o que eu... Até tem um videozinho que rola no Instagram da posição das pessoas, né? Independente do prazo que as pessoas estão dentro de uma empresa, tem que entender o que elas estão te entregando, né? O que elas fazem de diferente, né? Sim. Para dentro daquela empresa, né? O que surgiu de efeito após a entrada dela, né? Na posição da empresa. Então, a gente levou em critérios isso, né? As responsabilidades que cada um tinha, né? O que eles estavam entregando, como se posicionavam, né? O que aquela marca representava para eles, né? O que aquela família representa para eles, né? Então, isso é muito variável de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que levam isso muito em consideração e tem pessoas que não. Aí depende do emocional Eu de ia cada falar, um. eu acho que um funcionário desse vai ter Eternamente gratidão grato, pelo né? resto da vida, porque Exatamente. imagina, né? Hoje não é e- qualquer construtora que faz isso. Exatamente. Não, nem tem, né? Na E verdade. com certeza os funcionários que ganharam são aqueles funcionários que realmente vestem a camisa da empresa, né? Porque o que a gente mais vê, inclusive a gente já viu em empresas que a gente trabalhou, é que a gente pode vestir o quanto for a camisa da empresa. Se o dono ou, enfim, a pessoa que está lá em cima não reconhece isso, o que acontece é que as pessoas vão saindo. Vão saindo daquele ambiente, né? Então, isso que vocês fizeram realmente eternizaram a gratidão das pessoas. Então, não estão mais lá só pelo salário, porque geralmente o pessoal vai trabalhar só pelo salário, né? E acaba se descobrindo dentro de uma empresa, que com certeza foi o que aconteceu na MyBelly ali. E, cara, agora partindo pro mercado já, né? De Porto Belo e Itapema. Vocês começaram no Perequê, certo? Mas hoje vocês têm obra nas 2 cidades, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê os próximos passos, vamos dizer assim, mais focado 100% no Perequê ou ainda tem obras em Itapema? Como é que... Não, a gente, na verdade, nunca teve interesse em incorporar em Itapema, né? Não era o objetivo da empresa. A empresa foi formada em Porto Belo, é referência em Porto Belo. Hoje é a maior incorporadora de Porto Belo. E aí, por uma questão de oportunidade, um negócio que a gente fez, a gente conheceu uma pessoa que tinha 2 áreas em Itapema e aí fazia muita questão que a gente fizesse 2 empreendimentos. E aí a gente conversou algumas vezes, amadureceu a ideia. E para nós seria interessante se fosse uma posição geográfica
que fosse bem posicionada e posicionasse a marca, né? E aí a gente fez o primeiro empreendimento, que foi o Xangai. Aí a gente teve um outro parceiro nosso, que era parceiro de uma outra indústria que a gente tem, que tinha uma área em Itapema. E aí também queria que a gente incorporasse na área dele, pela confiança, por a gente já trabalhar junto num outro segmento. E aí a gente começou a fazer umas tratativas e para nós fazia sentido naquele momento posicionar a nossa marca no centro de Itapema. E aí a gente lançou o Place de Marcélia. E aí a gente queria fazer um produto diferente, que era esse produto que a gente falou até agora, que era o MyBelly Tower. Um produto que não tinha na pauta da MyBelly. E um produto que a gente fizesse única e exclusivamente um produto só. E aí a gente procurou uma área que nós entendíamos que seria uma posição geográfica visando o desenvolvimento do futuro, né? Nós estamos falando que nós estamos no melhor ponto de acessibilidade numa das principais avenidas da cidade, né? A Avenida Santa Catarina é a avenida que liga todos os bairros de Itapema, né? Hoje você sai da ponta da meia praia, vamos dizer então do meio da meia praia, que é a Rua 246, e você vai até o canto da praia, interligado por ela em todos os bairros, e você tem a melhor acessibilidade do município. E você tá a 1 minuto e meio da BR, de dentro do teu apartamento. Então, se a gente fizer uma observação pequena do quanto nós estamos sofrendo, e a gente conversou nesse assunto quando você entrou pela porta aqui, que é mobilidade urbana. Nós investimos nesse produto pensando no futuro, porque daqui a 3 ou 4 anos a mobilidade urbana vai ser um diferencial de consumo do produto. Então a gente pontuou aquele produto ali pensando nisso, pensando na qualidade do produto. Primeiro era fazer o quê? Fazer um empreendimento dentro da legislação do município que a gente fizesse 100% do aproveitamento. Pode fazer 70 metros quadrados, nós fizemos com 70. Não fizemos com 57, 53, 55, que é o que o nosso concorrente fizeram até hoje. Todos fizeram uma suíte mais um, nós fizemos 2 suítes. Todos fizeram com uma área de lazer de 400 metros, 500 metros, nós temos 2.000 metros. Então, o que difere o MyBelly Tower do Porto? Só o nome. A qualidade é a mesma, a empresa é a mesma, o produto é o mesmo e a posição geográfica que é diferente. Sim. Mas o que nós vamos inserir de acabamento de produto não é uma segunda linha da MyBelly, não é um produto, não, é o mesmo produto. Porque a gente entende que a identidade da MyBelly é única. Então, nós não temos um viés de ter uma segunda marca para vender um produto similar ou mudar um piso, uma porta. Não combina com a nossa empresa. Então, é melhor marcar menos, ter menos margem, mas continuar entregando o mesmo produto. A mesma qualidade ou melhor, né? Então, para resumir um pouco, a nossa posição hoje, nós temos mais um lançamento para fazer no centro, que era do mesmo proprietário do terreno do Xangai. A gente fez os 2 negócios naquele momento. E aí a gente não lançou no centro ainda, porque tem essa questão de plano diretor, etc e tal. Mas é uma obra bem grande. Então, a gente deve lançar aí nos próximos 12 meses, provavelmente. Mas depende muito dessa tomada de decisão do plano diretor, porque a gente tinha um projeto já formatado, desenhado e chancelado, mas ele pode ficar melhor, pode ter uma desenvoltura diferente. Com certeza. Então, talvez faça sentido para a gente fazer essa readequação. Mas o foco da empresa, pós esse empreendimento, é 100% Porto Belo. Não tem mais área em Itapema, não tem mais desejo de ter. Obviamente que pode acontecer, pode vir uma área específica. A nossa empresa não pretende trabalhar em meio de quadra, segunda avenida, terceira avenida. Nós temos área própria em algumas localizações, inclusive na esquina da segunda avenida é nossa, ali a Caixa Econômica. Olha só. Essa também é nova para nós. Mas a gente não quer incorporar ali, não vai incorporar, não é o objetivo. Se nós formos tratar alguma coisa de obra, provavelmente seja ou frente à avenida ou frente ao mar. Uau. Mas não é uma coisa que hoje está no desejo plano, da MyBelly. Não. O plano agora é 100% Porto Belo. E qual região e bairro você acha que agora é os próximos booms
Tem alguma coisa? Eu já ouvi muito 100% construtor periquito. também falar de Governador Celso Ramos, ali pra lá. São praias que têm características distintas, né? Uhum. Se a gente for pontuar, o mercado lá é bem ascendente. Eu tenho acompanhado um pouco o mercado lá, o mercado é muito bom, mas não faz muito sentido, entende? As pessoas que estão lá, elas têm incorporadoras de 10, de 12, de 15 anos. Esses caras formaram o mercado lá. Igual vocês fizeram aqui, né? Automaticamente, esses caras vão estar na frente no mercado. E merecem estar na frente, porque se dedicaram num momento diferente do mercado. Então, você concorrer com eles, vai ter que chegar lá e fazer diferente do que eles estão fazendo. A taxa de ocupação lá do terreno e o potencial de verticalização é bem mais baixo, que é a mesma característica de Bombinhas. Então, vocês podem observar que o nosso mercado ele é muito segmentado. Balneário tem uma característica, Itapema tem uma característica, Porto Belo tem uma característica semelhante a de Itapema, mas ainda é um pouco diferente. E Bombinhas já é outra e Governador Celso Ramos é outra. Então, você tem cliente para tudo? Tem. Nós estamos no litoral, aqui é maravilhoso, é bom de morar, todo mundo quer estar morando aqui. E agora, todo mundo ama Porto Belo? Não. Todo mundo ama Balneário? Não. Tem gente que gosta de Governador Celso Ramos, vai para lá e acha lindo, maravilhoso e quer viver aquele ambiente. E tem pessoas que vêm para cá. Mas eu entendo que o mercado ele é muito bem consolidado lá, tem boas empresas com bons nomes e com bons produtos. E que eu acredito que já esteja consolidado. Então, eu entendo que não faz muito sentido essa expansão de mais empresas entrarem, porque eu acredito que não seja muito saudável para quem for disputar esse mercado, porque tem boas empresas. Se o mercado ele é meio volátil e as empresas são meia boca, você ainda consegue ter espaço para expansão, porque entra uma empresa mais organizada, mais bacana, com produto bom, etc. Sim. E tal, que não é o caso. Então, eu entendo que é diferente, né? é diferente. E, obviamente que todo esse mercado nosso aqui ele tem expansão. Nós não temos um lugar ruim para incorporar. Nós temos lugar melhor e menos melhor. É verdade. Todo lugar aqui é bom. A gente fala, né? Litoral Deus só fez um, né? Então... É que assim, ó, se você falar, mas lá na terceira quadra do Morretes é ruim? Não, não é ruim. Tem perfil de produto que vai se encaixar lá, tem perfil de cliente que vai se encaixar lá. Daí, mas é longe da praia? Depende. Se o cara morar 1.000 quilômetros daqui, é perto da praia. Se o cara morar aqui, talvez seja longe. Então, aí é uma questão do desenvolvimento da empresa, do que ela vai querer entregar e do apelo que ela vai fazer para aquele empreendimento. Né? Então, eu não entendo que tenha um direcionamento diferente. Eu vejo uma sede muito grande do pessoal pelo canto da praia. Tem bastante gente querendo fazer prédio lá e tal. Que pra mim, eu acho que não combina mais. É que o canto da praia, agora que ele tá mudando, né? Até então só casas, Até né? então era mais... Era o único bairro ali que tinha vamos dizer, tu que tá aqui há mais tempo, tinha a semelhança de Itapema, né? Que era mais pescador e tal. Mas Hoje... a gente dá uma volta por lá já tá bem tapumado, né? Já tem muita coisa lá. Essa é a cautela que a gente tem que ter, entende? Porque a nossa cidade, ela precisa respirar o ar dela. Então, daqui a pouco ela vira a cidade é só vertical e ela perde a característica dela. Então, esse espaço do canto da praia, ele era um espaço muito preservado, né? Com a característica local, com a característica do ambiente ali, gastronômica e tal, uma coisa mais bucólica. Então, isso ele pode se perder no caminho. Não, querendo ou não, a gente tá falando de um bairro pequeno, né? Extremamente pequeno. Então, cabe meia dúzia de obra. Exatamente, é o que eu ia dizer. Uns 6, 7 empreendimentos já acaba com tudo ali. Então, quem sabe, vale esse olhar das construtoras, né? Pra preservar, né? Vamos dizer assim. E o que você acha da infraestrutura da nossa região? Que você tenha falado da infraestrutura. A gente sabe que ainda tem muita gente que acaba reclamando. Tem muita coisa pra melhorar ainda, né? Tudo tem... É que assim, ó... Veja bem. Tem um monte de variáveis, né? Primeiro porque a gente é um país muito jovem. O país é jovem, né? Então, automaticamente, ele tem decisão imatura. Aí você pega um país jovem
com uma cidade jovem. Itapema fez 63 É anos. verdade. Se nós pegar, daqui a pouco, a média de 30%, 40% da população da cidade é mais velha do que a cidade. Com um crescimento exponencial. Com uma característica de governo federal, com uma posição e um tipo de viés de entrega. Com um tipo de posição, um tipo de cultura e um tipo de política do ambiente interno, municipal. Então, é difícil de você fazer uma taxa de conversão de criar um acerto num curto espaço de tempo. Então, é o que eu volto a trazer para a mesa. As cidades são muito jovens, os administradores eles têm visões distintas. Uns têm uma visão mais apurada, outros uma visão menos apurada. Uns pensam em resolver alguns problemas, outros pensam outro, que daí estão atrelados aos seus planos de governo e que alguém votou para o cara chegar lá. Então, automaticamente, colhemos o resultado das escolhas que fizemos. Então, mas entendo que o ambiente em si e o Estado em si passa por uma transformação. A gente vê muito anúncio de obra, vê muita posição de obra, mas acho que a posição mais inteligente no momento, que talvez seja o momento de reavaliar e talvez estejam fazendo isso, né? São as parcerias público-privadas. Isso a gente vê que a um nossa negócio região, realmente. até a gente usa isso como argumento de venda. A nossa região é o que realmente funciona. Aquele negócio que o projeto ele não fica só no papel, né? A parceria pública-privada, a gente tem o case lá, o Pier, eu bati aqui, o Pier, o Mole, o alargamento da fajaria que vai acontecer agora. Então tem muitas coisas ali que a gente vê que realmente dá certo, né? Não é só papo de... E a gente fala que também esses probleminhas, né, não era nem para acontecer, né? Que são tantos milhões aqui dentro que gira, né? Dentro da cidade de Itapema com Porto Belo também. Então, até no podcast passado, né, com o vereador Ramos, ele falou que esses problemas não era para acontecer, né? Questão de administração ali mesmo. É que assim, ó, e não é. Eu ia dizer, Não são é bem são assim, duas assim. facas é uma faca de dois gumes, né? É porque a tomada de decisão do poder público ela é muito mais morosa. Né? Não é simplesmente o cara acordar amanhã de manhã e dar vontade de fazer. Ele tem um processo, desenvolver um projeto, desenvolver uma licitação, uma empresa decente ganhar a licitação, colocar em prática, aquela obra ficar pronta, a empresa não quebrar no meio do caminho, ela não aceitar a licitação de maneira errônea e depois ela vir querer aditivar e aí o prefeito não consegue aditivar e aí vira... Então... Não é muito simples, né? Não tô dizendo que não tô defendendo a classe e não tô dizendo que estão certo e nem que estão errado, né? Mas existe os dois lados da moeda. Existe talvez alguma falta de agilidade em alguma ponta e talvez exista um excesso de burocracia na outra ponta. Então, obviamente que aonde que é a preocupação hoje na atuação de Porto Belo? Ela está muito mais inserida em desenvolvimento de projetos do que propriamente execução de obras. Automaticamente, em 2020, como nós começamos um processo de 12, 13 projetos, e eles foram sendo entregues em 21 e 22, nós estamos colhendo os frutos em 25. Então, por que está entregando obra? Porque tinha projeto. E aí... Por que vai entregar a obra nos próximos anos? Porque tem projeto. Tem projeto. Se não tem projeto, não tem obra. É verdade. E é o seguinte, projeto bom, obra barata. Barata que eu digo, custo decente. Projeto mal feito, obra cara e às vezes mal feito. Quando entrega. Então tudo isso converge para a economia do cofre do município. Converge para a economia do contribuinte. Aproveitando que a gente está nesse assunto, vamos falar um pouco da CIP. Se tu puder, às vezes tem gente aqui que não conhece, não sabe o que é, se puder explicar o que é a CIP e qual que é a tua atuação lá, né? A gente sabe que tu é presidente hoje, mas o que tu realmente faz lá na CIP, se puder explicar para eles. Então, na verdade, hoje eu estou presidente, né? Fico no meu mandato até
ano que vem, até 2026. Fui reeleito, né? Então estou no meu segundo. A CIP, ela foi criada, ela é a Associação dos Consultores e Incorporadores de Porto Belo. Ela é uma associação privada, ela não tem interferência pública nenhuma, ela não representa sindicato, nem patronal e nem do trabalhador. Ela é uma entidade, uma associação privada que representa a classe da construção civil exclusivamente de Porto Belo. Quando a gente fala classe, construtores e incorporadores, não é fornecedores, não é uma gama de possibilidades da cadeia da construção civil, não. É único e exclusivamente isso. E hoje a gente se posiciona como um órgão parceiro, né? E um órgão possivelmente interveniente entre as construtoras, que têm outorga para serem pagas, e o município, que tem outorgas a receber. E aí a gente tenta, de alguma forma, orquestrar com um projeto de desenvolvimento, possibilidade, trabalho, expertise das nossas empresas, vivência do dia, viagens que a gente faz, possibilidades do futuro. E, obviamente, que sempre analisando o que o município pode melhorar para não ter os probleminhas, para não ter, ou minimizá-los. O problema sempre vai ter, né? Então, esse é o objetivo, de compartilhar a nossa experiência, de dedicar o nosso tempo para que a gente consiga transformar a cidade num ambiente um pouco mais acalorado, mais desenvolvido, com um urbanismo mais coerente com os empreendimentos que a gente está fazendo. Então, a atuação dela hoje é representar a classe e realmente tentar, de alguma forma, contribuir com a cidade. A gente contribui também, iniciativa social, enfim, cultural, esporte. É um volume considerável, mas a associação hoje ela deve ter entregue mais de 20 obras por município, né? Obviamente que atreladas aos construtores, né? Então, ela apenas faz essa ponte, tem o mérito do município, que é acreditar no projeto e acreditar na associação, pelo trabalho que ela vem fazendo, e obviamente que acredita porque funcionou, deu certo e entregou resultado para o município, e é justo. Né? Ter essa aceitação da comunidade, do munícipe, de entender que ela é importante para o município, que ela se posiciona bem porque ela está aqui para fazer o gerenciamento do recurso junto com o município, ou ajudar a fazer esse gerenciamento e tentar minimizar esse custo, que é o que a gente faz dentro das nossas empresas. Né? E na outra ponta, fazer com que o próprio construtor participe do desenvolvimento do município, participe daquele ambiente que ele escolheu para morar, ou para empreender, ou para investir, e que ele traga esse resultado para a proximidade do empreendimento dele, ou então para o bem de alguma comunidade do município que tenha essa necessidade. Então, a gente acaba criando um âmbito social, econômico, financeiro, urbanístico para o viés da nossa associação. Nossa, show. E pelo que a gente sabe, né? Pelo pouco que a gente sabe, hoje vocês administram uma parte da outorga, né? Que vocês pagam, então vocês administram esse valor. Vocês construtores, eu digo. E quantos hoje, em média, quantos construtores tem lá dentro da CIP hoje? Então, na verdade, não é que a gente administra, né? A gente faz projetos, né? Os projetos até hoje fornecidos pela CIP para a prefeitura foram sempre subsidiados pela CIP, então foram pagos pela CIP. E dividido entre todos os associados. Existe uma participação financeira igualitária entre todos nesses projetos. Ao momento que a gente tem as licenças ambientais, aprovação nos órgãos competentes do projeto, a gente obviamente já tem um orçamento majorado para aquela obra. A gente se reporta para a prefeitura, tem acesso à relação das outorgas que os associados da CIP têm com a prefeitura, a serem liquidados com a prefeitura. E aí a gente faz reuniões e tenta ajustar isso para ver quem que pode absorver a obra específica dentro daquele quadro. Então, às vezes tem consórcios de 2, 3, 4, 5, 10 empresas para fazer uma obra, dependendo da envergadura da obra e do volume do desencaixe financeiro e do prazo. Por quê?
Porque não é única e exclusivamente pagar a obra. Hoje as empresas elas abdicam de uma situação financeira, que hoje uma outorga acima de 1,5 milhão, que gera mais ou menos praticamente em quase todos os empreendimentos, ela pode ser paga para a prefeitura em 60 meses, 15% de entrada e saldo em 60 meses, para fazer em 10, 12 meses. Que Então, é pagar a obra, né? O cara deixa de gerar aquele fluxo de caixa que ele poderia fazer em 60 meses com a prefeitura para trazer isso para 10, 12 meses. Então, todos os associados, eles abdicam de ter um fluxo de caixa, né? Aqueles que absorvem obra, obviamente, para incorporar o dinheiro no município. Essa é a realidade. Então, não é a única e exclusiva. Né? Não, o cara deve, mas ele deve em 60 meses. Entendi. Ele não precisa pagar em 10. E aí ele escolhe, teoricamente, isso para melhoria do município, né? Exato. Então, abre mão de ter o recurso em casa para botar o recurso na cidade. Essa é a realidade. Então, na verdade, a gente faz um possível gerenciamento daquilo que os associados têm a ajustar com a prefeitura. Mas o gerenciamento do recurso é feito pela prefeitura. A gente tem acesso às informações, obviamente, porque ela é do portal da transparência. Então, ela é de qualquer um que seja munícipe de Porto Belo ou não, que quiser ter acesso, vai receber um relatório de quem deve, quem não deve, como é que não é. Então, não é uma coisa exclusiva da nossa associação. Mas a gente faz essa ponte e faz essa interligação para ligar a obra ao dinheiro e entender quem é que paga. Hoje a gente é em 52 associados, se eu não estou enganado. 52. Mas... De tantas consultoras, só 52. Mas poderia ter mais, poderia ter mais. Dizer. É por isso que eu te digo da dificuldade da gente entender o nosso ambiente aqui como um todo. Porque as empresas elas teriam que olhar mais para isso. É bonito dizer que a iniciativa privada funciona, que legal, que poder público, e essa parceria é linda, maravilhosa, mas ninguém quer botar a mão na carteira. Exatamente. Então, assim, muita gente usa isso, né, para vender. Usa de ferramenta. Isso usa usa, mas não tá lá junto para pagar. Exatamente, eu ia dizer, só não quer pagar. Na verdade, né, o mercado inteiro usa. Então, não, mas o que eu digo é que os construtores, né, de Porto Belo, eles usam isso para vender o empreendimento deles, mas não estão lá. O certo seriam todos participarem e todos na hora de ter que desenvolver projeto, botar a mão na carteira e estar junto, na hora de pagar a conta de fazer obra, estar junto, porque o privilégio é para todos, né? Uma boa obra, ela reflete para todo mundo. Sim. Obviamente que a gente vai ter a unanimidade de todos? Não. É difícil tu agradar a todos. Mas talvez, se tivéssemos esse olhar no âmbito geral da coisa, teríamos menos probleminhas. Porque aí teríamos mais força de desenvolvimento, teríamos mais encaixe financeiro para reverter o quadro. Então, nós estamos falando que hoje a nossa associação já reverteu para o município mais quase 5 milhões de reais doados pela associação de todos os associados de bom coração e bom grado em projetos. Projetos, iniciativas sociais, pandemia, onde precisou coisas ali. A associação sempre foi muito parceira, enchente, colchão, cobertor, cesta básica, desenvolvimento de trabalho, máquina. O que precisou, a gente sempre teve dando suporte para a prefeitura quando preciso, para fazer um bom trabalho junto e poder respaldar o município. Então, esse é o trabalho da associação. E falando agora das parcerias público-privada, qual delas para você se destaca mais, assim? Um divisor de águas no mercado? O Mole do Rio Preto. Literalmente, um divisor de águas. Foi realmente, né? Foi a obra mais impactante e a obra que tinha necessidade da cidade, né? Era uma necessidade da cidade ter essa interferência para o desenvolvimento e para o crescimento da orla. Então, ela trouxe uma cara diferente. Era uma obra que a prefeitura provavelmente demoraria para executar. Teria uma dificuldade porque no momento que nós anunciamos o início da obra, se eu não estou enganado, a prefeitura arrecadava 140 milhões por ano. E era uma obra de 12, 13. Nossa. A diferença é que a gente fez uma obra de 12 milhões e ela foi entregue em 24 meses, mais ou menos, de execução. Talvez um pouco menos. E com um custo travado. Então, ele custou 12 do começo até o final.
a prefeitura, ela é obrigada a reajustar os preços para os fornecedores dela de acordo com o aumento do insumo. Então, só na parte de pedra, nós devemos ter economizado uns 4 a 5 milhões para o cofre do município. Uau. Então, no projeto inteiro, quando a gente fechou o negócio, o diesel estava R$4, 3 e pouco, e hoje está quase 7. Então, ele quase dobrou. E é uma obra que vai pedra e máquina, é diesel, mão de obra e pedra. Então, os maiores impactantes de insumos, a gente travou os valores com o prestador de serviço e não houve correção. Uau. E houve uma economia para os cofres. É aí que entra a inteligência privada, vamos dizer assim. E não só a inteligência, mas a possibilidade, exatamente. Porque o público não pode, né? Fazer Não, teoricamente, pode, né? E ele tem outro viés, né? Ele não tem essa leitura, é diferente. Né? O poder público ele trabalha de uma maneira e o privado trabalha de outra. Então, a gente pode ver que em alguns cases do Brasil que as prefeituras elas são administradas como uma empresa, eles escolhem um resultado diferente. Mas são poucas, né? São poucas, então, exatamente. E aí cada um tem um perfil de gestão. Uns são mais agressivos e outros são menos. Uns são mais passivos, outros... Então, e aí... Isso vai diferenciar de quem tiver no comando. Show. Ô, Maicon, e a gente estava vendo, saiu uma reportagem esses dias. Porto Belo agora tá com bandeira azul? Como é que na verdade, eu não sei te dizer se é bandeira azul. Eu acho que não. Acho que é 100%, acho que é 100% de vulnerabilidade, né? 100% de vulnerabilidade. Bandeira azul, acho que ele é correlacionado a outra situação que eu não sei te dizer especificamente qual é. Na verdade, Porto Belo foram 8 ou 9 semanas consecutivas, 100% das praias próprias para banho. Show. E quando teve apontamento de algum ponto específico de impróprio para banho, foi apenas um ponto que foi no Mole do Rio Perequezinho. Que bacana. Então, o resto de todas as praias, 100% de vulnerabilidade. E essas semanas foram as semanas de maior pico. De pessoas aqui. Foi do dia 1º do ano até quase final de fevereiro, foi batendo toda semana a cidade própria Babanha. E o Rio Perequezinho, ele só aponta a influência de ponto impróprio quando chove. Porque ele sofre a influência do Rio Perequezinho e aí ele carrega dejetos de pluma de sedimentos e desembocam ali, e eles têm uma influência de vento e de corrente e de maré, que às vezes traz esse sedimento de volta ali para aquele pedacinho da orla. Então, tem mais algumas intervenções que são feitas, que são algumas desassoreações mecânicas que são feitas pela prefeitura, que constam na licença ambiental do Mole do Rio Perequezinho, que elas devem ser feitas periódicas para ir resolvendo essa situação e não manter a saída assoreada, justamente para ele criar um canal de escoamento, sabe? Show. Que bacana. E pra gente finalizar esse tema da CIP, né? Se tu pudesse pontuar, quais são os próximos projetos, assim, que vocês têm mais impactantes, assim, pro município ou pro Balneário Perequê, ali, focando mais onde a gente tem empreendimentos e verticalização? A CIP, ela tá envolvida em alguns projetos que estão em execução. Tem uma UBS, uma escola, e mais algumas obras um pouco menores aí, pavimentações. E aí os próximos projetos com uma envergadura diferente são a urbanização dos moles, que, se eu não estou enganado, tem reunião com a prefeitura hoje às 14 horas para falar sobre o desenvolvimento do projeto ali, que já foi entrado com o projeto na prefeitura, e aí a gente quer ter uma retórica da Secretaria de Planejamento, se o projeto está coeso, está tudo certo, se tem alguma adaptação a ser feita. Então, essa intervenção deve acontecer aí, o início das obras aí em 30, 60 dias, já para começar as obras. E é de alguma construtora específica? Ou não, são algumas? Algumas vão fazer, não está decidindo quem, não está ainda decidido o escopo de quem vai fazer. Mas vão ser, acredito que aí umas 7, 8 empresas aí, o orçamento na casa de uns 10 milhões mais ou menos para fazer a urbanização dos 2 moles, né? Não é só do mole, é do entorno ali, né? E aí depois na sequência tem
tem o licenciamento do engordamento da faixa de areia, que está em processo de aprovação. E aí, obviamente, na sequência vem a parte do engordamento em si e depois de um parque linear na orla, né? Mas a CIP trabalha com desenvolvimento de alguns projetos específicos em alguns bairros, né? E também num processo de desenvolvimento e de projeto urbanístico para a cidade inteira. Então, vai ter uma mudada de fase aí nesses próximos 24 meses bem consideráveis aí de bastante projeto diferente para criar uma cara urbanística diferente para Porto Belo. Então, quem quer investir tem que investir agora. A valorização vai... Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quanto antes chegar, talvez majore mais resultado, entende? Eu sempre digo isso. Nunca vai existir um ponto de término de investimento aqui na praia. O melhor investimento a gente sabe que foi ontem, né? O segundo melhor momento é hoje. Então tem que investir. Não tem momento ruim. A gente vive um mercado muito ascendente, são cidades muito precoces. Como eu falei antes, são cidades jovens, elas têm muito para desbravar, muito para crescer. Elas têm uma ferramenta muito importante que é a praia, que traz um viés diferente, que traz uma posição diferente. Então, automaticamente, o cliente que vier antes vai rentabilizar mais e o cliente que vier depois rentabiliza menos mais. Não vai rentabilizar pouco, mas vai rentabilizar um pouco menos. E, tá, agora falando pro futuro, o que tu vê? Como tu vê a MyBelle daqui, fazendo 25 anos, por exemplo, fazendo 30 anos? Como é que tu pensa na empresa agora, na incorporadora, né? Então, a gente planejou a nossa empresa para um desafio que foi o Porto, que é o Porto, né? A gente está construindo 2 torres já e agora em outubro começa mais 2. E 2 por ano e automaticamente daqui a pouco estarão as 10 construídas simultaneamente. Então, o nosso foco hoje de empresa é entregar esse produto, que é um produto diferente, é o maior do Litoral Norte, já falamos isso umas 10 vezes, né? Mas é o maior. E automaticamente a responsabilidade é muito grande, né? O compromisso da empresa com os clientes é muito grande e o compromisso da empresa com o município é muito grande, né? Então, se eu te disser que nós temos um planejamento e estamos procurando coisas depois disso, eu não tenho planejamento. Obviamente que vão acontecer coisas, mas provavelmente aconteçam coisas da mesma envergadura. Porque ao momento que nós preparamos a nossa empresa para essa estrutura e para esse volume de obra, não faz sentido a gente mudar o perfil da empresa novamente. Então, hoje a gente saiu de 10 obras pontuais espalhadas por 2 municípios, obviamente que próximas, que é a nossa característica. Nós estamos falando que nós temos a obra mais longe que nós temos dá 1,5 km uma da outra e geralmente tem umas 8 concentradas num raio de 500, 800 metros, que é o nosso estilo de gerenciamento. Nós vamos precisar ter acesso a boas áreas para bons projetos. Então, mas também não faz sentido a gente fazer uma reserva de área. Nesse momento a gente tem muito assédio de gente querendo oferecer produto para nós, oferecer área para nós, sendo que a gente tem todo um volume de desenvolvimento de um trabalho para os próximos 10 anos aí, dentro da nossa empresa, já focados no Porto. Então, o Porto entrega quando mesmo? O completo? 35. Completo 35? 35. A gente quer entregar em 33, mas o objetivo é 35 de contrato, né? Então, não faz sentido a gente ir fazendo reservas de área nesse período antes. A gente quer deixar o mercado andar, acontecer, entender as possibilidades que vão vir para a mesa nos momentos oportunos aí nos próximos anos para entender o que a gente vai desenvolver. Mas com certeza acredito que seja alguma coisa na mesma estrutura atual. E tem alguma cidade fora do litoral que você pensa em construir? Hoje não? Não. 100% aqui. E no pessoal, o que tu disse? Qual que é o teu maior sonho agora? Tirando o profissional de lado. Então, na verdade, o meu desenvolvimento pessoal, do que eu quero tentar fazer coisas que hoje a gente já está envolvido em fazer,
que é tentar, de alguma forma, poder contribuir mais com a cidade de Porto Belo, porque foi a cidade que me acolheu e foi onde eu comecei a minha vida empresarial, né? Então, eu devo bastante para Porto Belo. E, obviamente, que tá quase aí, mas não tá. E eu quero entregar o Pier, né? Que hoje eu represento o quadro societário do Pier, sou presidente do conselho, né? Então, obviamente que eu tenho sócios, né? E a tomada de decisão ela é conjunta, mas a responsabilidade hoje do Pier tá nas minhas mãos. Então, quero entregar isso para a cidade de Itapema. Faz todo sentido para mim, né? Vim morar em Itapema em 89, hoje sou um munícipe de Porto Belo, mas vivi praticamente aí uns 25 anos em Itapema, também um pouco menos, 22. E agora estou em Porto Belo. Então, mas quero poder interferir positivamente na cidade de Porto Belo. Se houver possibilidades de eu estar entregando como incorporador um volume maior de obras e obras impactantes, estarei presente. Se eu puder estar atuando como investidor em alguma ferramenta que for a nível de concessão, estarei, se fizer sentido para nossa empresa naquele momento. Mas entendo que a boa interferência no município, ela sempre traz bons resultados. Sim, né? Entendo que, pessoalmente, acho que é muito satisfatório poder participar de bons projetos, né? E tanto é que esse projeto do Pier traz uma visibilidade diferente, né? Hoje ele é o ícone da cidade de Itapema, mas foi um projeto que foi lançado em 2018 e que perdurou na mão de muita gente até 2023. Então foram 5 anos de vai e vem, até que uma empresa combina com 2 sócios e tem coragem de assumir o compromisso e começar a obra, que foi a nossa. Então, não apenas ao momento a nossa empresa se posiciona em 2010 em transformar um mercado de Porto Belo que não existia, em 2023 a gente assume única e exclusivamente a obra mais importante do município de Itapema. Não, e querendo ou não, o Pier, ele vai transformar a região aqui, não é só Itapema, né? Claro que ele está posicionado hoje bem na divisa, né, de Itapema e Porto Belo, mas Porto Belo também se beneficia disso, né? Pelo menos a gente estava até com um pré-lançamento ali bem pertinho da divisa, e a gente usava como argumento de venda. Pô, tá 850 metros do Pier ali. E hoje a gente sabe que o Pier, se tu quiser falar um pouquinho mais do Pier, o que ele é, o que vai ser entregue ali, a gente sabe que está sendo anunciado agora as novas lojas, né, e tudo. Se tu quiser comentar um pouquinho, também é bem bacana. O Pier, ele é uma ferramenta 100% turística, né? E automaticamente que ela vem agregando com iniciativa econômica, social e cultural, né? Mas ela nada mais vai ser que um ponto turístico e um ponto de encontro das pessoas, né? Hoje ela é uma obra horizontal, uma obra baixa. São 48 operações no Pier, né? Então o Hard Rock é uma operação mais 47 e um estacionamento que daí vai fazer o gerenciamento inteiro da parte do estacionamento, que também representa uma operação, que são as maiores, né? As outras operações são um pouco menores, mas nós temos casas de 500 metros, de 700 metros, então a gente tem boas operações. Então o ambiente, ele automaticamente ele se designa a nível gastronômico, né? Mas não só gastronômico, tem alguma coisa de serviços e alguma coisa de moda praia e tal. Então, a gente está trazendo no momento oportuno as operações para ficarem evidenciadas. E como falta algumas salas ainda, acho que umas 3 ou 4 para finalizar as locações, a gente depois vai fazer um evento e vai apresentar todas elas, e o objetivo talvez seja já fazer esse evento dentro do Pier numa espécie de apresentação em loco do projeto. Né? A gente está terminando de montar os pré-moldados domingo agora. Então ele finaliza. Pré-moldado finaliza essa parte. Finaliza, e aí fica essa parte menos crítica da obra, de risco, né, de ter queda de materiais, etc. e tal. Então por isso que a gente restringiu muito o acesso das pessoas lá para conhecerem.
E a gente, no momento oportuno agora, acredito que mais uns 20 dias, vai criar aí nas sextas-feiras um momento de visita e vai liberar um número específico de visitantes para poderem adentrar o pier aí. As pessoas do município que tenham interesse, a gente vai estar abrindo aí nos próximos 30 dias. Momento que a gente entender que tenha menos risco para as pessoas conhecerem. Mas o pier nada mais é que um shopping horizontal com uma interferência positiva de orla, de clima, de visual, e essa é a proposta dele. Mas realmente fazer uma conexão com o projeto que existe hoje de alargamento da faixa de Itapema, conectado ao pier, né? Que vai ser uma sequência e uma finalização do passeio de alguém, seja para tomar um sorvete, para tomar uma água, para comprar uma roupa, ou para fazer uma refeição e criar um ambiente saudável, que é o que a nossa cidade precisa. Né? E quando que finaliza a obra? Tem um A gente cronograma vai entregar dele? no segundo semestre agora desse ano, provavelmente entre o mês 8 e o mês 10. Né? Não tem E a já data. esse ano, então, a gente... No final do ano vai ter a operação já funcionando. Eu ia dizer, a temporada desse ano de 25... 2025 e 26 vai estar show. funcionando, vai Que estar bacana. atuando. Caramba. Essa é a ideia, né? Caramba. Então, claro que participar de um projeto desse é extraordinário, porque é o único na América Latina. Então, Não, eu tô tendo uma oportunidade tô dando uma oportunidade, porque entrei com a minha capacidade intelectual e com o financeiro, eu e meus sócios, Uhum. mas também tô tendo uma oportunidade de participar de um projeto que é único. Sim, Então, isso também é muito satisfatório. show. E do Pier ainda a gente tem o único Hard Rock Café do mundo sobre as águas, né? Isso aí é fora da curva, né? Sim, o Hard Rock também tem participação nossa, a MyBL participa tanto no quadro societário quanto no quadro executivo e a gente também vai participar da operação. Os demais sócios do Pier também. Então, é uma casa diferente, é uma assinatura internacional, são 7 casas no Brasil, a nossa vai ser a 8ª. Uau. Traz uma assinatura internacional para Itapema, né? É um posicionamento de marca que a cidade merecia. Creio que talvez a nossa casa, se não é a maior do mundo, talvez esteja entre as maiores do mundo pelo tamanho. Qual que é o pelo tamanho estilo. lá? A casa vai ter 1.900 metros, mais ou menos. Cara, Uau. quase 2.000 metros quadrados. São 4 pavimentos, então é bacana. É uma casa diferente. Totalmente diferente daquilo que existe no mundo hoje. Caramba, que doideira. E agora, já partindo pro final, a gente tem um quadro aqui no podcast, a gente faz perguntas rápidas, são 4 perguntas, e a Nicole começa. Um mentor ou uma inspiração sua? Meu pai. Teu pai. Um erro que virou aprendizado. Barbaridade. Eu acho que eu sou muito nervoso. Muito nervoso? Não tem problema. Um livro que mudou a sua vida? Não leio. Não leio. Sinceridade é tudo, Um né? filme, Sobre então. isso. Um filme que tu... Que impactou. Que impactou. Que tu... Tem vários. Mas acho que eu assisti agora recentemente, acho muito legal, o filme é O Preço do Amanhã. Preço da manhã. Show. E o que você diria pra quem... Essa pergunta daqui é mais um... Tu imagina que o próximo 1 minuto, as pessoas de Porto Belo inteira e Itapema vão te assistir. Então, o que tu diria pra quem tá começando agora no mercado imobiliário? Primeiro, estudar bastante o que tá fazendo, interpretar bem e tentar aprender com os que estão há mais tempo, né? Talvez pegarem boas referências, estudarem bastante, entenderem quem são as pessoas, entenderem que esse mercado, ele não é feito de brilho, ele é feito de atitude, de posição e de entrega, né? E acredito que as pessoas, elas têm que levar para a vida delas, não é pro mercado imobiliário, transparência, honestidade, seriedade e na posição de corretor, responsabilidade. Acho que essa é o principal de tudo. É você ser responsável com o teu cliente. Porque você é o cara que vai direcionar a vida das pessoas. Você pode direcionar ela bem direcionada ou mal direcionada. E a escolha
às vezes, ou muitas vezes, é do corretor. Isso é o que a gente vê aqui na região, muito corretor focado simplesmente na comissão. Vê o cliente como um Pix, né? Vê o cliente como um Pix e só isso. E a gente vê muitas coisas acontecendo na nossa região, infelizmente, que pessoas vendendo coisas que a gente sabe que não tem como entregar. Que não faz sentido. Ou o cara é bilionário, que daí quer torrar dinheiro, ou não faz sentido vender um negócio em 200 vezes para entregar. Não tem. Por isso que tem que ter a cautela, né? E aí a responsabilidade ela manda, né? Porque nós hoje somos responsáveis por realizar o sonho das pessoas, ou realizar investimentos, ou trazer elas para um mercado que é muito saudável. Mas esse mercado vai ser saudável se a experiência for boa. Um cliente com uma impressão ruim ou com uma experiência ruim, ele traz uma ótica ruim e ele vai espantar mais 10 clientes que poderiam ser teus clientes no futuro. Todo o círculo dele, né? Todo o círculo dele. Exato. Então, a gente está aqui para trazer boas experiências e para realizar bons sonhos. Esse sonho ele não pode ser um pesadelo no meio da estrada. Então, nós, incorporadores e os corretores, temos a responsabilidade de juntos fazermos isso, né? E automaticamente que construtor bom anda com corretor bom. E daí o resto fica aí pro pessoal entender. O resto fica com o resto. Mas, Michael, eu acho que é isso, amor. Você tem mais isso aí, Michael. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Com certeza a gente fala, né, sempre que aqui a nossa posição é realmente de aprendizado. A gente vem aqui e aprende muito com as pessoas que estão aqui. Com certeza tu foi um dos principais, vamos dizer assim. Não sei se tu quer dar um recado final. Não, agradeço a oportunidade, obrigado. O que vocês precisar, estou à disposição. Espero ter atendido a expectativa. Com certeza. E agradeço, que história, né? Agradeço por estar junto aí, a gente poder contar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve e dos planos que a gente tem para o futuro. Show de bola. Obrigado. A gente vai deixar aqui na descrição também o Instagram da Maybelle, do Pier e todo aonde esse fera aqui tá envolvido. A gente vai deixar os Instagrams, o arroba aqui embaixo. E sigam a gente aí nas redes sociais, no Instagram do ItapeMaCast também. E até o próximo episódio.